no capítulo 15, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você que está sem Bíblia aí, pegue uma carona com o seu irmão, tá? Mas não deixe de acompanhar essa leitura. Evangelho São Lucas, capítulo 15, lá no versículo 11. Vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça ajuda. Isso, levante sua mão, que algum irmão vai te ajudar. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 11, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos no nome de Jesus.
Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Glória a Deus. Sinta-se à vontade para agir no meio do teu povo, Pai. Manifesta a tua glória neste lugar, Pai. Manifesta a tua presença neste lugar agora, Pai. Em cada coração, ó Deus. Em cada vida agora, Pai. E que essa palavra, Senhor, venha aprofundar os corações, ó Pai. E que essa palavra venha trazer vida a corações nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu sou dependente do Senhor, ó Pai. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Então me usa nesta noite com poder e autoridade para anunciar a Tua palavra, Deus. E que a Tua palavra vá e produza o fruto para o qual foi enviado. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso, irmãos, que essa é uma das palavras, entre tantas que Jesus ensinou, que é uma das mais lindas. E Deus tem alguns pontos aqui que é muito interessante para a nossa vida. Quando Jesus está falando da parábola do filho pródigo, essa parábola ela tem uma certa semelhança, ela tem uma semelhança muito grande com a igreja de Cristo hoje. Ela tem uma semelhança muito grande com a nossa vida. Ela tem uma semelhança muito grande com as atitudes que muitas vezes tomamos. E esse filho, sabendo que era herdeiro, sabendo que os bens que eram do pai dele também eram dele. Então, de repente, ele acostumado com aquela vida, acostumado com aquela regalia, primeiro passo que este jovem toma, ele abandona os princípios. Ele fala para o pai assim: pai, eu quero a parte que me cabe, que é minha. Eu quero o que é meu, que o Senhor reparte, e dê o que é meu, porque eu vou embora. Se nós olharmos para a igreja de hoje, se nós olharmos para a nossa vida hoje, quantas são as pessoas que estavam na presença de Deus, e por um motivo qualquer, abandonaram os caminhos do Senhor? Quantas são as pessoas, às vezes, por não ter alcançado algo, ela vira as costas para Deus? Quantas são as pessoas que têm um chamado, que têm uma unção na vida, e viram as costas para Deus? Então o que esse jovem estava fazendo? Ele estava simplesmente dizendo para o pai: pai, eu não quero mais morar com o Senhor. Eu não quero mais estar debaixo da tua autoridade. Quantos muitas vezes têm feito isso? Têm deixado a presença de Deus para viver uma vida miserável, uma vida separada de Deus, uma vida fora dos princípios que Deus estabeleceu para a vida. Então esse jovem, no versículo 13, ele simplesmente se afasta da presença do pai e diz: pai, eu vou viver da minha maneira, eu vou viver como eu acho que é melhor para a minha vida. Então ele colocou aquilo na cabeça: olha, eu não preciso do pai, eu não preciso do meu pai, eu sei me virar sozinho. Primeira coisa que esse jovem faz aqui no versículo 13, ele quebra um dos princípios, que é estar debaixo da cobertura de Deus. Ele simplesmente vira as costas para o pai dele, ele simplesmente vira as costas para Deus, e acha: não, eu vou viver do jeito que eu acho melhor. E a Bíblia diz que ele começa a viver
dissolutamente, ou seja, vivendo relaxadamente, gastando com bebidas, com comidas, com prostituição, achando que aquela vida é melhor. E aquele pai tão amoroso, ele deu a herança daquele jovem. Ele permitiu que aquele jovem saísse, para que aquele jovem aprendesse. Esse pai tinha muita experiência na vida, mas ele permitiu que aquele filho dele passasse as situações, para que no momento certo ele acordasse. E ele quebrou este princípio: não quero viver mais debaixo da presença do Pai. Às vezes por um motivo banal, muitas vezes nós saímos da presença de Deus por um motivo banal, um motivo fútil. Eu não consegui tal bênção e eu vou abandonar Deus. Eu não consegui tal milagre, eu vou abandonar Deus. A igreja, eu não consegui nada na igreja, então eu vou sair da igreja. Eu vou abandonar os caminhos do Senhor. Este jovem quebrou o princípio de cobertura de Deus, da proteção. O Salmo 91, ele é bem claro, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que está na presença de Deus, aquele que vive debaixo da unção de Deus, aquele que vive de acordo com os mandamentos, com os princípios que Deus estabeleceu, essa é uma pessoa vitoriosa. Ela pode até passar por circunstâncias difíceis, mas Deus vai livrar ela, Deus vai abençoar ela. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a vida dela. E esse jovem, ele começou ali no versículo 16, ele começou a viver o que? Cegamente. Quando você se afasta da presença de Deus, a primeira coisa que Satanás faz é te cegar. A primeira coisa que ele faz é tampar os teus olhos, para que você não tenha as visões celestiais da sua vida, para que você não sonhe mais. O interesse do diabo é fazer isso, é cegar os teus olhos. Então a pessoa que quebra este princípio, que sai da presença de Deus, ela começa a ficar cega, ela começa a viver uma vida ilegalmente, uma vida de baderna, uma vida sem princípios, e ela começa a afetar todos que estão em volta dela. E esse jovem, ele começou dessa forma, ele abandonou o caminho do Pai. Jesus, quando ele fala sobre essa parábola, ele está dizendo inteiramente para a igreja, que nós vamos ver aqui dois tipos de cristãos. Nós vamos ver aqui, nós vemos nessa parábola dois tipos de cristão: aquele que tem a unção de Deus na vida e não sabe usar, e aquele que tem a unção de Deus na vida dele e também não usa. Um que usa erradamente e o outro que não usa para nada. Porque nós temos uma herança, irmão. Nós temos uma herança celestial. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos co-herdeiros, então nós temos uma herança. E esse jovem sabia que ele tinha uma herança também. Só que ele pega aquilo que o pai dele deu para ele e usa erradamente, erroneamente. Ele usa de uma forma errada. E ele começa ali a gastar aquele dinheiro. Ele começa a viver de qualquer maneira. E a Bíblia diz que depois que ele gastou toda a sua herança, a palavra de Deus diz que houve fome naquele lugar, irmão. E todos viraram as costas para aquele rapaz. Todos viraram as costas.
E a Bíblia diz que ele chega perante os homens e pede um serviço. E os homens dão um serviço para ele: olha, você vai cuidar dos porcos. Porém, a comida, a lavagem que os porcos comem, você não pode comer. Olha a situação de um filho que deixou tudo que tinha na presença do pai, e de repente, olha o que Satanás fez com este homem. A Bíblia diz que ele desejava comer aquela lavagem. A Bíblia fala que ele desejava comer aquela comida que era servida para os porcos. É isso que Satanás tem para a vida do ser humano: é viver como porcos. É essa vida que o diabo quer nos dar lá fora. Um homem que tinha uma herança, um homem que tinha um pai, um homem que estava debaixo de uma cobertura espiritual, um homem que estava na presença de Deus, quando ele quebra o princípio, quando ele abandona, quando ele vira as costas para Deus, ele começa a viver como porcos. Senhor de misericórdia, aleluia. Essa é a vida que Satanás tem para o ser humano. E aquele jovem começou a sofrer, irmãos. Aquele jovem começou a sofrer a fome, a miséria, a tristeza. Ele começou a ficar muito triste. E lá no versículo 17, a Bíblia diz assim: e caindo em si, em todo aquele sofrimento, ele de repente ele para. A Bíblia diz: e caindo ele em si. Tem muito cristão que precisa cair em si, parar para pensar: será que esta é a vida que Deus preparou para mim? Será que é esta vida, viver como porcos? Quantos são as pessoas que dizem ser filhos de Deus? Quantos são as pessoas que dizem: eu tenho um compromisso com Deus, mas vive como porcos? Ele era filho do rei. Quantas são as pessoas que se dizem filho do rei, mas vivem uma vida desleixada? Mas a Bíblia diz que ele, tomando em si, caindo em si, ele olhando todo aquele sofrimento, quando aquele jovem começou a olhar todo aquele sofrimento, ele falou: peraí, os trabalhadores de meu pai comem muito bem, e eu aqui nessa situação? Deus tem uma vida de glória para mim, Deus tem uma vida de santidade para mim. Será que essa vida que eu estou vivendo é uma vida digna? Ele começou a cair em si, ele começou a pensar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Eu deixei a casa do pai, eu abandonei, eu virei as costas para o meu pai, e hoje eu estou desejando comer comidas de porcos. Quantas são as pessoas? E não é essa vida que Jesus tem para nós, irmãos. Deus não quer ver os seus filhos comendo lavagem. Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Deus não tem prazer em ver os seus filhos numa vida dissoluta. Mas esse jovem, ele caindo em si, ele disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aquele jovem abandonou tudo. Aquele jovem virou as costas para Deus. Mas chegou o momento que ele parou, caindo em si. Será que a vida que eu estou vivendo, ela agrada a Deus? Será que a vida que eu estou vivendo está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu tenho cantado vitória na igreja lá fora? Eu tenho levado uma vida de derrota? Será
toda certeza para você, meu irmão, não é esta vida que Deus deseja para nós. Não é esta vida que Jesus deseja para os teus filhos. E esse jovem falou: pera lá, até os funcionários de meu pai comem melhor do que eu. E no versículo 18, ele toma uma decisão. Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tem pessoas aqui que precisam de um encontro com Deus, irmão. Tem pessoas aqui que precisam se achegar a Deus, ter um encontro real com Deus. E esta noite você terá esta oportunidade, irmão, se você quiser. Aquele jovem, ele disse: eu vou levantar-me. Ele se levantou, ele tomou uma decisão: eu vou ter com meu pai. Primeira coisa que ele pensou: eu vou ter com meu pai e vou dizer para meu pai: pai, eu pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava pensando isso no coração. Primeira coisa, ele tomou uma atitude. E a Bíblia diz, no versículo 19, que ele reconheceu seus erros. Ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso quer dizer, irmão, um coração contrito, um coração despedaçado na presença de Deus, um coração que você chega e reconhece. Jesus deu esse exemplo. Jesus disse que aquele fariseu, ele orava dessa maneira assim: Deus, eu te agradeço porque eu não sou igual ao publicano, porque eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro. Enquanto isso, o publicano, Jesus estava dando exemplo. Enquanto isso, o publicano estava com a cabeça baixada, dizendo: pai, sou um pecador. E Jesus disse: qual a oração que foi aceita, irmão? Se você vê na Bíblia, todos aqueles que procuraram Jesus se humilharam na presença de Jesus. Aleluia. Eles se derramaram na presença de Jesus. Todos aqueles que se achegaram a Deus. E esse jovem disse: pai, ele estava com isso no coração: eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser mais o filho dele. Mas, irmão, ele não conhecia o pai dele de verdade, irmão. No versículo 20, no versículo 19, primeiro, no versículo 18, diz que ele no versículo 17 diz: olha, caindo em si, ele parou e disse: eu vou dar um basta nesse sofrimento. Esse jovem diz: eu vou dar um basta nesse sofrimento. Eu vou me levantar agora e vou para a casa do meu pai. E vou dizer para o meu pai, eu vou reconhecer o meu erro. Era essa a diferença, irmãos, do rei Davi e de Saul. O rei Saul, quando pecava, ele tentava justificar o pecado dele. E Davi, quando pecava, não, ele se derramava na presença de Deus e dizia: pai, eu errei, pai, eu pequei, eu quero teu perdão. Não justificar o pecado: ah, eu pequei por causa disso, ah, eu fiz isso por causa daquilo, eu saí da igreja por causa daquilo, ah, eu abandonei Jesus por causa daquilo. Esse jovem caiu em si e falou: os funcionários de meu pai têm abundância de pão, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E no versículo 20 ele toma uma decisão. A Bíblia diz: e levantando-se foi para o seu pai. Enquanto ainda estava longe, viu seu pai. Olha a misericórdia de Deus, irmão. Muitas vezes, mesmo estando longe da presença de Deus, Deus está nos vendo, irmão. Mesmo estando longe da presença de Deus, Deus está nos vendo com a mão estendida. Deus ainda nos vê com a mão estendida. E viu o seu pai,
e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Naquele momento que aquele jovem teve toda aquela vida destruída, mas na primeira oportunidade que ele teve com o pai, ele disse: Pai, pequei contra ti. A primeira oportunidade que ele teve com o pai, ele pediu perdão. A primeira oportunidade que ele teve com o pai, ele reconheceu os seus erros. Ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu que ele precisava do pai. E o mais interessante, quando ele chega perto do pai, irmãos, o pai disse aos servos: trazei depressa o quê? Qualquer roupa. É isso que está escrito, irmão? No versículo 22, o que está escrito aí? O que o pai manda trazer para ele? Qualquer roupa. O quê? As melhores roupas. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Essa roupa de pecado, irmão, não é essa que Deus tem para a sua vida. Essa roupa de sofrimento, não é isso que Deus tem para a tua vida. Jesus está falando aqui nessa noite, irmão: eu tenho a melhor roupa para você. Eu tenho o melhor para a tua vida. Jesus está dizendo: receba isso na tua vida, irmão. Jesus está dizendo: eu tenho o melhor para a tua vida. O pai disse: traga uma melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe o que? Um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Jesus está dizendo: eu quero renovar essa aliança contigo nessa noite. Jesus está dizendo: eu tenho aliança, eu quero renovar. Jesus sempre tem um anel novo para nós, irmão. Jesus sempre tem uma melhor roupa para nós. Jesus sempre tem uma sandália para os nossos pés. Aleluia. Jesus sempre tem o melhor para a nossa vida, irmãos. Glória a Deus. E este homem disse: trazei a melhor roupa, vestilho, e ponde um anel na mão e sandália nos pés. Aquele jovem não esperava receber isso do pai. Aquilo foi um choque, porque mesmo estando com o pai dele, ele não conhecia o pai de verdade. Porque se ele conhecesse o pai de verdade, ele não tinha saído de casa. Porque quando eu afasto de Jesus por causa de homens, significa que a minha aliança com os homens é mais forte do que com Deus. Diga: minha aliança. Diga com fé: a minha aliança, ela não pode ser quebrada, porque ela é feita com Deus. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. Aplauda Jesus. Diga: eu tenho. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. E não parou por aí não, irmão. Aquele homem diz: olha, traga um bezerro cevado, vamos fazer festa, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Glória, aleluia. Os anjos lá no céu estão com a festa preparada, irmão, no momento que você renovar a aliança com Deus. Aleluia. Eles estão lá preparados, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Quando a pessoa aceita Jesus, a festa nos céus. Quando eu me reconcilio com Jesus, a festa nos céus. Quando eu renovo a minha aliança com Jesus, a festa nos céus, irmãos. Então os anjos lá estão esperando decisões hoje aqui. Então os anjos do céu estão esperando decisões
nesta noite para se alegrar, para fazer a festa, porque Deus tem o melhor para a sua vida, irmão. Glória, aleluia. Esse homem, ele diz: traz um bezerro cevado, matar, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Graças a Deus, aleluia. Essa é a história de um dos filhos. Essa é a história de um dos filhos. Este pai recebe este filho de volta. E tem outro que não entende nada. Esse homem tinha 2 filhos. E este outro filho dele, o mais velho, não entendeu nada. Ele viu aquela festa e perguntou para os servos: o que é que está acontecendo? E os servos disseram para ele assim: olha, teu filho, teu irmão mais novo voltou, e teu pai está se alegrando. Esse filho mais velho é muitos cristãos dentro da igreja, irmão, que não quer ver a alegria dos outros, que não tem prazer na alegria dos outros. E ele ficou chateado. E a Bíblia diz que ele se indignou e não queria entrar, ele não queria fazer parte daquela festa. E ele quis ter razão com o pai dele. Ele disse: pai, eu tenho servido o Senhor tanto tempo como servo. Algumas traduções está escrito assim, ó: eu tenho te servido como escravo por tanto tempo. O Senhor não matou nem um cabrito para mim. Agora esse seu filho aí gastou tudo e o Senhor faz uma festa para ele ainda. Eu imagino, irmãos, aquele pai dizendo: o que é que você está falando, rapaz? Eu tenho te servido, eu tenho jejuado, eu tenho dizimado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Quantos são os cristãos que agem dessa maneira? Querem viver pela lei. Eu tenho te servido. Agora esse teu filho aí, ó, chegou uma semana na igreja, já é batizado com o Espírito Santo. Esse teu irmão aí está evangelizando. Chegou essa semana, já está evangelizando. Tem aqueles cristãos assim, não tem, irmãos? Em vez de se alegrar, ele começa a tentar derrubar. E o pai disse: olha, meu filho, eu não estou entendendo o que você está falando, não, porque tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele se preocupou só com a aparência, ele nunca se preocupou em desfrutar das coisas que o pai tinha para ele. E ele disse: eu tenho te servido há tanto tempo, eu nunca transgredi. E o Senhor nem um bezerro mata para mim? Vindo por este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Aqui existem 2 personalidades, um que não sabia usar e o outro que sabia usar e não usava. Mas era justo, o pai disse, alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tem muitos filhos, tem muitos que se dizem filho de Deus também, que está agindo igual esse irmão mais velho. Quer viver de aparência, quer viver por nome. Ah, porque eu fiz tal obra lá, eu faço tal obra aqui, eu faço. Quer se justificar próprio para Deus. Nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical. O que nós aprendemos hoje? Que ninguém é justificado pelas obras. A Bíblia diz que ninguém será justificado pelas obras. Este filho mais velho, em vez de se alegrar com o irmão que estava de volta, ele começou o quê?
a se dignar. Ele começou a querer ter razão com Deus naquilo que Deus faz. Certa vez o profeta Elias também disse isso. Depois de ter feito ali milagres, sinais, a Bíblia diz que o profeta Elias chega diante de Deus e fala: Senhor, me mata logo, porque eu não dobrei para Baal. Me mata, Senhor, porque essa mulher quer me matar, Jezabel quer me matar. Ele começou a querer ter vantagem em cima de Deus, porque eu sobrevivi, porque eu não sei o que, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E Deus olha para Elias e fala assim: opa, peraí, fora você, tem mais 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Aleluia. Nós somos os únicos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está falando de um filho que usou aquilo que Deus deu para ele erradamente. Deus tem dado dons para pessoas e ela não tem agido. A pessoa tem enterrado talentos. Deus tem dado talento para pessoas e ela tem enterrado, ou tem agido erradamente. Deus me dá um dom de cura, de milagres, e de repente as pessoas começam a ser curadas e eu começo a atribuir essa glória para mim. Isso é viver erradamente, é usar aquilo que Deus me deu erradamente, erroneamente. Enquanto os outros também têm esse poder e não usam. Enquanto outros também têm este talento e não usam. Mas chegou o momento, irmãos. Chegou o momento do renovo. Este filho, caindo em si, ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Ele olhando para a vida que ele estava vivendo: será que é essa vida que Deus tem para mim? Será que é essa vida de sofrimento que Deus tem para mim? Será que é essa vida de tristeza que Deus tem para mim? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Não. O que eu preciso fazer então? Eu preciso tomar uma atitude. O que o jovem fez? Ele se levantou e foi ter com quem? Com o pai. Se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que esse jovem, ele caindo em si. Glória a Deus. Aleluia. Será que é a vida que Deus tem para mim? A Bíblia diz que ele caindo em si falou: vou ter com meu pai. Eu não vou sair da presença do meu pai. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você que deseja aceitar Jesus, ter esse encontro com Jesus nesta noite, só faça assim com a mão. Só levante a mão. Uma pessoa aí. Quem mais? Levante a mão, irmão. Eu quero ter um encontro com Jesus. Você que estava afastado dos caminhos, levante a sua mão assim. Glória a Deus. Levante a sua mão assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai, irmão. Levante a sua mão, você que deseja receber Jesus. Você que deseja ter um encontro real com Deus. Levante a sua mão assim. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, por um motivo qualquer, você tem se entristecido com pessoas. Chegou o momento de você renovar essa aliança. Eu quero te dizer que Jesus tem o melhor para a tua vida. Jesus tem uma aliança nova, Jesus tem uma roupa nova, Jesus tem uma vida nova para você. Aleluia. Gostaria de pedir para o irmão, você vem aqui à frente, irmão, por gentileza. Glória a Deus. Glórias a Deus. Os anjos lá no céu já estão preparando, irmão. Amém, irmão. Gostaria de pedir para o pastor Elias. Glória a Jesus. Tem mais alguém, irmão? Eu quero aceitar Jesus na minha vida. Eu quero me reconciliar com Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor? Diz: é hoje que eu vou tomar essa decisão. Só levanta sua mão assim, irmão. Levanta sua mão assim. Aleluia. Aleluias. Em nome de Jesus.
Gostaria que o pastor orasse para a vida dele. Aleluia. Aquele jovem, curve seus olhos, irmão. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Curve a tua cabeça. nessa noite, Oh, Espírito Santo de Deus, intercede, irmão. Você que é da igreja, interceda, fala, Pai, manifesta o teu poder aqui nessa noite. Aleluia, Senhor. Glórias. Não faça igual aquele jovem mais velho, não. Diga, Pai, eu quero que o irmão mais novo volte. Eu quero que muita gente volte para a presença de Deus. Oh, glorificado é o seu nome, Jesus. Comece a interceder, irmão, pelas vidas não salvas. Em nome de Jesus, eu gostaria de pedir para o grupo de louvor, por gentileza, se colocar aqui no altar. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com teus olhos fechados, irmão. Interceda pela vida deste jovem. em nome de Jesus, Interceda pela vida deste jovem. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus por esta vida. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, agora, por gentileza, você que pode, eu gostaria que você juntasse essas cadeiras, irmãos. Eu gostaria que você viesse à frente. Você que quer um renovo. Olha, eu tive uma semana difícil, uma semana complicada. Eu quero renovar esta aliança com Deus. Glória a Jesus. Lembra que o filho foi até o pai e disse, eu vou até meu pai. E o pai disse, coloque uma roupa, melhor roupa. Você que não pode, você vai permanecer sentado, irmão. Mas você que pode, tira sua cadeira do lugar. Eu quero pedir que toda a igreja venha aqui à frente, irmãos. Isso. Glórias a Deus. Chegou o momento do renovo, irmãos. Aleluias. Venham os irmãos todos aqui à frente, irmão. Você que deseja renovar esta aliança. Você que deseja ainda aceitar Jesus, irmão, é o momento. Vem até aqui, irmãos. Por gentileza, retire essas cadeiras por nós. Isso. Vem até aqui à frente, irmão. Pode vir mais, irmão. Vamos chegar mais. Vamos adorar a Deus, vamos glorificar. A Bíblia diz que aquele jovem, ele foi até o pai. O que o pai disse para ele? Põe a melhor roupa. Você vai renovar a sua aliança com Deus hoje. Enquanto a irmã estiver louvando, nós vamos estar orando. Eu vou estar orando e eu quero pedir ajuda para o meu pastor também estar orando. Eu quero que em seguida a pastora Rosa esteja orando também aqui no microfone. Eu quero pedir para o presbítero José, vem até aqui à frente. Em nome de Jesus, vamos estar orando. Enquanto a irmã estará louvando, você vai fechar os seus olhos. E assim como aquele filho, você vai se derramar na presença de Deus, irmão. Você vai falar para ele o que está acontecendo na tua vida. Nós vamos estar orando aqui na frente por você, amém? Venha mais, irmão, chega mais aqui na frente. Aleluias. Glórias a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Comece a falar com Deus neste momento, irmão. Comece a dizer, Pai, eu pequei contra ti, ó Deus. Comece a dizer, Pai, eu preciso de um renovo na minha vida. Comece a dizer, Pai, eu quero o teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, manifesta o teu poder nesta noite.
Jesus tem a solução para ele. Jesus tem a solução para a tua vida, meu irmão. Jesus é a única solução para a nossa vida, irmão. Jesus é o único que pode transformar a nossa vida. Jesus é o único que pode transformar essa situação em que você está vivendo, essa tristeza que tem muito
caiu por terra agora. Essa aliança que você tem com Jesus, ela nunca pode ser quebrada. Então abra a tua boca, meu irmão, e glorifica o Senhor. Peça a presença dele. Diga: Pai, vem Espírito Santo. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga: Senhor, eu quero um compromisso real. Diga: Senhor, faça na minha vida o que o Senhor nunca fez. Se você quer que Deus faça algo que Ele nunca fez na tua vida, faça algo que você nunca fez para Ele nessa noite. Abra o teu coração. Convide Deus. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para habitar na tua vida. Diga: Espírito Santo, toma direção na minha vida. Levante as mãos para o céu e diga: meu Deus. Diga: meu Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Coloca a mão sobre o teu coração agora e comece a cantar. Comece a louvar o Senhor. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo. Comece a adorar o Senhor, igreja. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Adore o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Toda honra, toda glória é dada a Ti, ó Pai. Oh, diga: eu recebo. Diga: eu recebo a unção do Teu Espírito. Diga: Senhor, meu Deus, nesta noite eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. É por isso
que cada vez mais eu vou te glorificar e vou dizer que tu és santo. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda Jesus bem forte.